quinta-feira, estou aqui no meu gabinete no Senado da República, pensando no Paraná. Essa minha conversa hoje é fundamentalmente para os paranaenses, quero conversar com os paranaenses. O que não significa que ela não tenha uma abrangência nacional também. Eu fui governador do meu estado, do estado do Paraná, por 3 vezes e fui também prefeito de Curitiba, da nossa capital. Eu saí do governo e o governo do estado foi ocupado por uma nova mentalidade. Eles diziam que era a modernidade, que eram os jovens. A minha gente, quanta falta de competência, quanta ignorância sobre a economia, sobre a história, sobre o que é realmente um governo do estado. Nós passamos a ter o governo da cobiça, das grandes empresas, dos financiadores de campanha. Eu, quando governador, apostei muito no crescimento da nossa economia, na geração de empregos. Eu pensei e tive muita atividade a favor da nossa agricultura. Eu congelei a tarifa de água e de energia elétrica por 7 anos nos meus segundo e terceiro governo. Por que isso? Porque este congelamento viabilizava o crescimento das nossas empresas, energia barata para as pessoas, energia gratuita para os mais pobres, energia fazendo com que as empresas funcionassem com um custo menor no consumo desse insumo básico, e água também. Mas investia a beça na ampliação do sistema elétrico, investi na ampliação do sistema de tratamento de água, de distribuição de água. Eu reduzi o imposto das microempresas quase a zero, o das pequenas uma média de 2,5%. E as empresas com energia barata, principalmente as empresas comerciais de todo o interior do estado, começaram a funcionar muito bem. Eu reduzi o imposto das empresas de uma forma extraordinária, mas daí criei o salário mínimo regional, aumentando o salário das pessoas, porque cá entre nós, se não tiver salário, não tem consumo, as pessoas não podem comprar, não adianta produzir, não adianta você abrir uma loja num pequeno município onde as pessoas que trabalham não têm ganho algum. Então eu estava pensando no círculo virtuoso da economia. Eu me inspirei muito na produção agrícola, nas pequenas e médias empresas, na agricultura familiar. Eu me inspirei no New Deal, no novo pacto do Roosevelt nos Estados Unidos, depois da grande recessão dos anos 30. O Roosevelt, nas suas conversas ao pé do fogo, tinha 2 frases que ficaram célebres na história da retomada de desenvolvimento no mundo. Ele dizia: se as cidades queimarem, os campos se levantarão e reconstruirão as cidades. Se os campos queimarem, as cidades morrerão de fome. E outra frase célebre também era a seguinte: em cada panela uma galinha, em cada propriedade um poste de energia elétrica. Ele queria eletrificar as pequenas propriedades, levar a energia elétrica a uma ordenadora mecânica, a um triturador de grãos, que melhorava de forma fantástica a conversão dos cereais em alimentos para os animais. E ele sabia que a agricultura tinha uma velocidade muito grande de recuperação da economia. E a partir desse estímulo à agricultura, ele reduzindo impostos também e viabilizando financiamento para pequenas atividades comerciais, ele viu ressurgir o crescimento econômico. Foi o que eu fiz no Paraná. Eu elenquei aqui algumas coisas na área da agricultura, para vocês verem o que é possível fazer com um governo que se preocupa com as pessoas. Bom, eu quero dizer, em primeiro lugar, que o Paraná tem que devolver a alegria à sala de aula, o bom relacionamento com os professores, a fraternidade. A alegria significa melhor ensino para os nossos filhos. O professor não pode ser o inimigo do governo do estado. A estrutura de saúde não pode ser precarizada com um estímulo absoluto para o setor privado
retirando dos mais pobres a possibilidade do socorro de saúde, da assistência de saúde. Minha gente, mas vamos aqui a algumas coisas que nós fizemos na área da agricultura. Fundo de aval. Os pequenos proprietários de terra, às vezes na posse de uma propriedade há 30 anos, às vezes sem conseguir, sendo proprietários originalmente, fazer um inventário do avô, do bisavô, não conseguiam financiamento. O Estado do Paraná viabilizou um fundo de aval. Nós avalizávamos qualquer pequeno agricultor produtivo. E para isso a Ematério e a Par verificavam lá quanto tempo estava na terra, se estava produzindo ou não. E nós jogamos para frente a agricultura familiar, que é responsável por cerca de 80% de tudo aquilo que nós comemos na nossa mesa, nós brasileiros. O fundo de aval foi incrível. Daí viabilizei um financiamento com equivalência em milho para evitar o desespero da inflação, dos preços que você nunca sabe aonde vão chegar, para trator. Foram milhares de tratores distribuídos para os pequenos agricultores e eles sabiam que podiam pagar, porque eles podiam pagar em milho. Se eles plantavam alqueire de milho, eles sabiam que estava garantido o pagamento da prestação mensal, semestral ou anual. Foi um programa incrível. Apostei pesado na Emater e no IAPAR, reestruturei essas empresas, botei o pessoal muito animado a trabalhar de novo, que já não faziam há algum tempo, porque as empresas estavam abandonadas. Aproveitei o conhecimento, a garra e a vontade dos nossos funcionários dessas instituições e levei a assistência técnica às pequenas e médias propriedades. Colégios agrícolas estavam sendo liquidados, queriam acabar com isso. Retomei, construí mais, melhorei as condições de ensino, viabilizei concursos para professores e os colégios agrícolas, inspirados naquele projeto belga da Casa Familiar Rural, voltaram ao território do Paraná com grande sucesso. Distribuí calcário para corrigir o solo das nossas propriedades rurais. Pontes foram construídas para viabilizar a comunicação no interior e a irrigação. Um grande programa de irrigação. Irrigação noturna. Custava 10% do preço normal da energia elétrica, a energia utilizada para a irrigação de uma propriedade à noite. E criei um sistema de financiamento para os projetos de irrigação, materialmente, com juros de 1%. 1% ao mês? Vocês imaginam? Não. 1% ao ano. Era quase um juro simbólico, porque a irrigação é fundamental na produção agrícola. E isso era para as micropropriedades, para as médias propriedades e para as grandes propriedades. Eu estava apostando na agricultura do Paraná. Calcário, irrigação, estradas rurais. Viabilizei com as estradas rurais a facilidade da distribuição da produção. A pequena agricultura teve distribuição de sementes de qualidade. Minha gente, viabilizei o acesso dos pequenos e médios agricultores, responsáveis, eu insisto, por 80% de tudo aquilo que vem para a nossa mesa, a gôndolas dos supermercados. Esquemas especiais de distribuição dos produtos da pequena e média agricultura, produtos, maioria deles sem agrotóxicos, qualidade absoluta. Produção de orgânicos, então, foi também um dos objetivos e o Paraná se transformou no grande produtor de orgânico do Brasil. E apostei pesado na merenda escolar, comprando merenda da agricultura familiar rural. E isso tudo foi coroado por o programa do leite das crianças. O programa de distribuição do leite das crianças melhorou de forma fantástica a alimentação das crianças mais pobres em todas as escolas públicas do Paraná e viabilizou também a estabilidade da pecuária leiteira. Vocês vejam, eu discorri aqui sobre uma série de medidas que nós tomamos visando a melhoria de vida do produtor rural, o desenvolvimento econômico do Estado, das pequenas e médias empresas e a redução de impostos e o salário mínimo regional mais alto do Brasil para devolver ao Estado a capacidade de consumo de demanda. Coisas simples. E eu fico aqui imaginando, se nesse ano o nosso Paraná não pode ter um projeto de governo que tenha semelhanças com isso,
fraternidade, visão no desenvolvimento, foco nas pessoas e acabar com essa história dos piás de prédio, dos meninos chiques correndo de Ferraris em pistas de corrida maravilhosas, mas sem nenhuma preocupação com a fraternidade, com o trabalho e com as pessoas. O meu desejo é que o Paraná mude definitivamente, saia definitivamente deste caminho da usura, do domínio dos financiadores de campanha, da gente que sem coração e sem visão fraterna destrói a vida da maioria das pessoas. Bom dia, minha gente. Era o recado que eu queria dar aos paranaenses, mas tenho certeza que ele serve ao Brasil inteiro. Vamos nos preocupar muito com a qualidade dos governantes que iremos eleger nessas próximas eleições. E vamos nos preocupar mais ainda com o Brasil. Porque o Brasil está sendo vendido, está sendo liquidado, está sendo predado. Estamos nos transformando num país de segunda e terceira categoria e nós, brasileiros, não somos isso.